Tenha toda a sua atenção voltada para a palavra, para o ensino. O Senhor, Ele só tem um jeito de falar conosco. Ele só tem uma forma de falar conosco, e é através da sua palavra. Isaías vai dizer assim: bem-aventurado aquele que treme diante da sua palavra. Bem-aventurado, feliz é aquele que treme diante da palavra dele. Que nessa noite você esteja assim, tremendo, amém? E lembrando, Deus não vai falar o que você quer ouvir, Deus vai falar o que você necessita ouvir. E que Deus me guarde nessa noite, para que eu não seja influenciado para falar o que você quer ouvir. Que o Senhor me guarde com todo o seu poder, para que eu não fale nada que você deseja ouvir, mas que o Senhor possa falar tudo o que é necessário que você ouça. Amém, amados irmãos? Por isso, abra sua Bíblia mais uma vez no livro do profeta Amós, capítulo de número 6, livro do profeta Amós, capítulo 6. Vamos começar esse capítulo hoje, vamos apresentar esse capítulo hoje, como a gente sempre faz, pedagogicamente. Apresentemos esse capítulo, vamos trazer algumas lições, e depois a gente entra, vamos tentar nos aprofundar nesse texto. Amém? Capítulo 6 do profeta Amós. Lembrem-se que no capítulo 4 começou um grito, capítulo 5 outro grito, no capítulo 3 o primeiro grito. São gritos do Senhor, gritos de Deus para um povo que não se interessa por Deus, mas se interessa demais pelas coisas de Deus. Quem é você nessa noite? Você é aquela pessoa que se interessa por Deus ou se interessa pelas coisas de Deus? É errado nos interessarmos pelas coisas de Deus? Não é errado se você coloca Deus e a sua palavra, e Deus tem o nome Jesus. Jesus, Ele é o nosso Deus. Amém, irmãos? Isso tem que ficar claro. Jesus, o nosso Deus. Quando fala Deus, os islâmicos também têm um Deus, eles chamam de Deus aquilo. Os budistas também têm alguma coisa como Deus, e assim por aí afora. Então Deus não basta, Ele tem um nome. Deus se fez carne e habitou entre nós. Nenhuma outra religião, entre aspas, diz isso. Para eles é uma vergonha um Deus virar algo pequeno. É loucura para eles. Pois o nosso Deus, o grande e terrível Deus, se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Amém? É esse Deus que nós chamamos Jesus. Se renda a Ele, se amolde a Ele, se conforme a Ele, se renda a Ele, e tenha coragem de dizer: não o que eu quero, Senhor, mas o que Tu queres. Não o que eu desejo, mas o que o Senhor quer para mim. Amém? Então nós vimos o primeiro grito no capítulo 3, o segundo grito no capítulo 4, o terceiro grito no capítulo 5, um grito fúnebre era o capítulo 5, um grito para o acerto de contas no capítulo 4. E agora ele vai diagnosticar, tipo assim, causa-morte. Poderia ser esse tema também, causa-morte. Puxa, mas que tema feio. Mas é a palavra de Deus. Causa-morte, diagnosticando os problemas. Por que esse povo foi levado ao velório? E eles eram o defunto. Por que esse povo de Israel, povo chamado de Deus, agora eles são os defuntos? E aqui no capítulo 6 para frente a gente tem o diagnóstico, causa-morte. Amém? Vamos ler o texto e a gente vai trazer algumas lições para nós. Versículo 1, são 14 versículos. Leiamos para que você tenha um entendimento geral. Diz assim:
Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores que estes reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mau, e fazeis chegar o trono da violência, vós que dormis em camas de marfim, vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho, e os bezerros do cevadouro, vós que cantais à toa, ao som da lira, e inventais como Davi instrumentos, músicos para vós mesmos, vós que bebeis vinho em taças, em uma versão diz taças grandes, no original hebraico diz bacias, vós que bebeis vinhos em taças grandes, e vos ungis com mais excelente óleo, perfume, mas não vos afligis com a ruína de José. Portanto, agora ireis em cativeiro, entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores, o ócio, o bem-estar dos espreguiçadores. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, em algumas versões diz pela sua alma, o Senhor Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó, eu odeio os castelos deles, abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. Se porém um parente chegado, em outras versões diz o tio, o qual os dá de queimar, toma os cadáveres para os levar fora da casa, e diz ao que estiver no seu mais interior: haverá outro contigo? E este responder: não, não há. Então lhe dirá: cala-te, não menciones o nome do Senhor, pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada em ruína a casa grande, e a pequena feita em pedaços. Poderão correr cavalos na rocha, e lavrá-la com os bois? Em outra versão diz: poderão correr cavalos na rocha e lavrar o mar? Lógico que não. No entanto, haveis tornado o juízo em veneno, e o fruto da justiça em alosna. Vós vos alegrais com Lodebar, e dizeis: não é assim que, por nossas próprias forças, nos apoderamos de Carnaim? Tem uma grande lição nesse Lodebar aí, nesse Carnaim, tá bom? Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor dos exércitos, a qual vos oprimirá, desde a entrada de Amate até ao ribeiro de Arabá. Amém, irmãos e irmãs? O texto, mais uma vez, pesadíssimo. Jornal, quando nós passarmos a limpo isso daqui, você pode escrever assim: País Brasil. Pode escrever assim, Amós escrevendo
para a política brasileira. Pode escrever depois aqui. Se encaixa perfeitamente. Então nós temos um texto pesado, Deus trazendo juízo e justiça, Deus não amolecendo. Que Deus você serve, irmão? Que Deus você busca? Sabe por que os evangélicos estão uma água? Sabe por que o arraial evangélico está ouriçado? Sabe por que o arraial evangélico está uma porcaria? Porque as pessoas não querem o Deus da Bíblia. Vou repetir para você uma estatística. Os 3 P's mais corruptos no Brasil hoje. Vou repetir para aqueles que faltam de vez em quando. Os 3 P's mais corrompidos: os policiais, os políticos e os pastores. Estatística de 5, 6 anos atrás. Políticos, policiais e os pastores. Os pastores. E boa parte dele apoia o que acontece em Brasília. Boa parte deles. Que Deus você serve? O Deus que faz o que te agrada? Olha um texto como esse, eu não sei como é que algumas igrejas conseguem passar por cima disso. Tem alguns pregadores que torcem a Bíblia e tiram da Bíblia coisa que Deus nunca falou, nunca disse, nem pensou em dizer. Chamo a nossa atenção para que nós voltemos para o equilíbrio escriturístico, para que nós queiramos Deus e não as coisas de Deus. Ele já começa no versículo 1: ai dos que andam à vontade em Sião. Sabe o que é em Sião, irmãos? Sabe o que quer dizer em Sião? Aquilo que ele veio dizendo no capítulo anterior. Em Betel, em Gilgal, em Berseba, os que andam à vontade dentro da minha casa, os que andam à vontade em Sião, Jerusalém, é como se fosse Jerusalém. Os que ficam à vontade, nada diz respeito a mim, não estou nem aí, não sei do que está acontecendo. Ai dos que andam à vontade em Sião. Dos que vêm a Betel, no caso deles, eles iam a Betel, casa de Deus, e as vidas não mudavam. Eles iam a Gilgal, lugar da bênção, lugar da herança, e nada mudava. Eles iam a Berseba, que significa lugar da presença de Deus, e não mudava nada. E agora o capítulo 6 começa: ai dos que andam folgadamente à vontade em Sião, no meu templo. Será que nós estamos tão à vontade assim? Eu gostaria que não. Eu gostaria que quando você entrasse por aquelas portas feias e caindo aos pedaços, que você tremesse, porque tem gente que treme perto de uma igreja mais florida. Nós deveríamos tremer diante da palavra dele. Esses dias lá em Itaquá, uma irmã levou um convidado. Aí depois do culto, aí o convidado falou assim: vocês não se ajoelham não? Vocês não se ajoelham? Eu vi vocês começaram o culto e acabou o culto, não se ajoelharam. Eu não estava lá, foi no domingo. Aí falaram isso, eu falei: meu Deus do céu. Será que Deus está atrás de nós dobrarmos os joelhos? E o coração ficar soberbo? O coração altivo? O coração folgado, não liga para o que ele diz? Será que o Senhor tem mais prazer em sacrifício do que em que lhe obedeçamos a voz? O primeiro homem caiu porque desobedeceu a Deus. O Abel morreu porque obedeceu. O Caim matou por desobediência. O povo da época de Noé, todos morreram por desobediência. Será que Deus tem tanto prazer em sacrifício, em que a gente ajoelha e levanta, do que lhe obedeça a voz? Que Deus nós servimos? Qual é o Deus que nós servimos, irmãos? O Amós é muito atual, porque as igrejas hoje se encontram como aqui no versículo 5:21.
Olha o 5:21, volta um pouquinho para trás. Olha o que o profeta diz, nós já lemos isso aqui de novo. Aborreço e desprezo, Deus falando para o Amós falar para aquele povo, eu aborreço e desprezo as vossas festas. Que festa era essa? Dentro da igreja. E com as vossas assembleias solenes, eu não tenho prazer no ajuntamento solene de vocês, não tenho prazer. Eles se reuniam dentro do templo, mas o coração não se rendia. O quanto você quer Deus, o quanto eu desejo Deus, o quanto eu tremo diante de Deus, irmãos, o quanto você treme. Como é que nós podemos dizer que amamos a Deus se não gostamos do que Ele diz? Como podemos dizer eu amo-te, ó Deus, e não me rendo ao que Ele fala? Queremos que o Senhor fale o que nós queremos ouvir. Ele continua no verso 22, 5:22. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, eu não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas de paz dos vossos animais cevados. Eu não quero isso, porque era o que eles sabiam fazer. Eles aprenderam a andar na regra, eles aprenderam a viver na regra. Sabia direitinho que 1 mais 1, que 2 mais 2, que 3 mais 3, sabia direitinho as regras. Eles sabiam, levavam a oferta certa, o animal certo, a canção certa, mas ficavam folgados, relaxados, não se importava com a justiça da presença de Deus, não se importavam. Ele continua no verso 23, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, eu não ouvirei as melodias das tuas liras. Eles eram religiosamente perfeitos, eles eram, se alguém viesse, se fosse possível na época, você tirar uma foto satélite de Samaria, ou se você pudesse filmar, pudesse voltar no tempo e filmar o ajuntamento lá em Betel, vocês iam falar assim, que avivamento, todo arrepiado. Você conhece crente que o culto só foi bom quando arrepia? Conhece? Você conhece crente que se não arrepiar o culto não foi bom? Quem é que tem que dizer se o culto é bom ou mal? Para quem eu presto culto? Para quem você presta culto? Diga para mim. Quem tem que dizer se o culto é bom ou mal? Deus. Não é a afinação dos instrumentos. Não é a afinação dos instrumentos. A palavra está vindo para você? Está abalando as suas estruturas? Então obedeça a isso. É nessa revelação que está dentro do teu ventre agora, é aí nessa palavra que está a tua bênção, é aí que está a tua vitória, é nessa palavra que está gritando dentro de você que está a sua conquista, é aí que é a sua Berseba, é aí que é a presença de Deus. Eu estou cansado das melodias das músicas de vocês, a música religiosa de vocês são lindas, mas não me agradam. Homens preparados, músicos preparados, afasta de mim o intrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. 24, antes disso, antes de vocês cantarem para mim, antes de vocês trazerem sacrifício para mim, antes de vocês trazerem ofertas para mim, 24, antes corra o juízo como águas, e a justiça como o ribeiro perene. É disso que ele está falando. Vocês estão dentro de Betel, dentro de Berseba, dizendo que estão na minha presença, e o que eu vejo é injustiça, o que eu vejo é falta de amor ao próximo. É assim que o profeta levanta a voz, é assim que o profeta se manifesta. Por isso volta para o capítulo 6, versículo 1, ai dos que andam à vontade em Sião.
Está vendo que ele está falando a mesma coisa do 5:21? Em Sião. Que não é o Sião do reino do sul. Não é Jerusalém, porque Amós não fala para Jerusalém. Amós fala para Israel, para o reino do norte. Lá não tem Jerusalém. Sião é um nome simbólico. Se você, sexta-feira, quiser falar para o seu pai, para sua mãe: ô pai, ô mãe, vamos para Sião, é a igreja. Sião é onde você tem um encontro com Deus, que você ouve a palavra de Deus. É isso que o profeta: ai daqueles que andam à vontade em Sião, dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Todas as grandes cidades do passado eram feitas em montes. E eles confiavam nisso, irmãos. Eles confiavam. Então a primeira coisa aqui, o primeiro diagnóstico aqui é que eles confiavam na religião deles. Primeiro diagnóstico: esse povo vai ser levado à morte. Esse povo daqui, espero que você não. Esse povo vai ser levado à morte. O diagnóstico é: eles confiam primeiramente em Sião. Eles confiam demais na religião, eles confiam demais na espiritualidade deles. Tem evangélicos que pensam que só eles são espirituais. Qualquer ocultista é espiritual, irmãos. Ser espirituais é uma faculdade que o humano tem, o animal não tem. Só que eles aqui confiavam na espiritualidade deles. Primeiro diagnóstico: confiavam na espiritualidade deles. Segundo diagnóstico: e daqueles dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Sabe o que quer dizer isso? A nossa cidade ninguém destrói. É o que eles falavam. Ninguém vai conseguir. A grande Assíria, o grande império assírio demorou 3 anos para derrubar Israel. 3 anos. Para você entender como ela era fortificada. 3 anos, o grande, dos mais temidos exército do passado, impérios do passado, foi a Assíria. E eles demoraram 3 anos. Daí dá para você entender como Samaria era fortificada. Aí o Senhor manda o profeta falar: ai de vocês que vivem sem receio no monte de Samaria. Vocês fizeram um monte e se esconderam lá, e acham que esse monte vai proteger vocês. Vocês que pensam que porque está bem no alto, ninguém vai derrubar vocês. Lembra o que o salmista disse? Lembra o que o salmista falou? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão guarda o polícia. Se o Senhor não guardar a casa, em vão guarda o papai e a mamãe. Se o Senhor não for a sua prioridade, você pode colocar lá alarme, irmãos, até na casinha do seu cachorro. Você pode colocar câmeras até na casinha do seu cachorro. Se o Senhor não estiver no centro da sua vida, e é o Senhor, diga para o seu vizinho: não é a igreja, diga: é o Senhor. Se o Senhor não for a sua primícia, for o seu objetivo, você pode conquistar coisas, você pode ter dinheiro, você pode ter realizações, você pode chegar a muitas conquistas. Se o Senhor não guardar a casa será destruída. Tenha a certeza de que o teu Deus não é a metodista. Tenha a convicção de que o teu Deus não é o teu braço. Tenha a convicção de que o teu Deus não são os teus músculos, ou a tua intelectualidade, ou a tua esperteza. Jacó era um dos caras mais espertos que apareceu no passado. Olha, meu irmão, que nós aqui, se juntarmos todos nós para ganhar de Jacó, todos nós juntos perderíamos. Não tem gente tão malandra como Jacó. Por isso que o nome dele significa enganador. Jacó, enganador. Ele era tão malandro, mas ele se meteu com a pessoa errada. Ele não foi fiel de começo com Deus, não foi fiel de começo. Trabalhou 7 anos por uma mulher, embriagaram, ele quando dormiu com a outra mulher.
Aí trabalhou mais 7 anos por essa mulher que ele já tinha trabalhado, depois de 14 anos é que ele teve essa mulher. Aí depois o sogro dele, ele começou, vai de cá, vai de lá, ele não via que era o Senhor. Era o próprio Deus. Quem pensa, gente? Tem gente que tem medo do diabo. O diabo não tem poder nenhum. Sabe a quem nós devemos temer? Temer a Deus. Sabe quem foi que entregou Jerusalém para Nabucodonosor? Não foi o diabo, foi Deus. Foi Deus. Sabe quem foi que levou o povo mais tarde para o Egito? Foi Deus. Não foi o diabo. Tem gente que tem medo do diabo. É que o diabo, que diabo nada. Nós devemos temer a Deus. Temer o Senhor. Respeitá-lo e falar: Senhor, o que o Senhor disser, isso eu farei. O que o Senhor falar comigo, isso eu farei. E para de ser Jacó. Para de querer dar nó em Deus. Para de querer. O Jó um dia falou assim: aquilo que eu temia, me aconteceu. Aquilo que eu mais tinha medo, foi o que me aconteceu. Quando você prioriza a Deus, esses medos não te atormentarão. Quando você honra a Deus, esses medos não te atormentarão. Você vai confiar no monte de Samaria? Eles confiavam no monte de Samaria. Lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Conversa vai, conversa vem. A mulher falou assim: vocês falam que deve ser em Jerusalém. Nós falamos que é no monte Gerizim. Jesus fala: não é nem no monte Gerizim, mulher. Não é nem em Jerusalém, mulher. Mas os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E o Pai só procura um tipo de gente. O Pai não procura gente mais santa, gente mais pura, gente mais perfeita. O Pai procura pessoas que o adorem, que o honrem, que o respeitem. E não porque ele precisa disso, porque você precisa disso, eu preciso disso. O segundo diagnóstico é esse: vocês que vivem aí sossegados no monte de Samaria, achando que ninguém vai destruir vocês, que ninguém vai derrubar vocês. Se o Senhor não guardar a sua vida, toda a sua bagagem servirá de nada. Todos os seus esforços valerão nada. Por isso tenha certeza nessa noite, que o profeta Amós está falando com você, que o profeta Amós está chamando a sua atenção, e que você vai se posicionar nesse novo ano, você vai se posicionar para Deus. Tenha só essa certeza: eu estou no centro da vontade do Senhor. Ele fará com você o que for necessário. Só tenha certeza, não fica medindo nada, apenas tenha a certeza: eu quero te ouvir falar, meu Deus. Eu quero fazer, eu quero falar, eu quero agir como o Senhor quer que eu haja. Não procure agradar A ou B, C ou D, não, não, não. Porque assim você não passará de tolo e vai fazer sacrifícios de tolo. Não confie na sua religiosidade, Sião, nem confie no monte que você edificou. Não confie. Esse é o diagnóstico aqui desse povo que vai morrer. Esse povo aqui vai morrer. No caso, já morreu, né? Já morreram. Não morreram de morte normal, não. Eles foram levados escravos. Por quê? Porque Deus amaldiçoou? Porque Deus pesou a mão? Não creio nisso. Não. O profeta Malaquias fala assim: tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós outros. Ou seja, é um golpe de visão. Tornai-vos para mim, e eu me torno para vocês, porque não é Deus que se afasta, é a gente que se afasta. Ele diz: tornai-vos para mim, e eu me torno para vocês. Aí o povo falou assim: aonde? Como assim, Senhor? Aí ele fala assim: vocês que deixaram os meus estatutos, vocês que deixaram as minhas leis. Deixar o Senhor não é apenas deixar a igreja, irmãos, é deixar a palavra dele. Então é um golpe de vista, é um engano visionário. Quantos de vocês já olhando para o céu e fixando os olhos no céu, num dia cheio de nuvens,
Se você fixar e se concentrar nas nuvens, de repente você pensa que é você que está movimentando e as nuvens paradas. Nunca tiveram essa experiência de olhar assim, aí de repente parece que é você que está se mexendo, nuvem parada. Ou então no trem, no metrô, quando ele sai devagarzinho assim, você não sabe se quem está se mexendo é eu ou é a plataforma. Ele fala, tornai-vos para mim e eu me torno para vocês. Deus nunca se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele quando a gente confia na nossa religiosidade. Quando você confia no seu jeito religioso, é que se eu orar assim, se eu clamar assim, se eu gritar assim, e assim, em quem você confia? Em quem nós confiaremos, meu irmão? 2 diagnósticos: confiar na religião é errado, vai levar-nos à morte. Confiar na nossa edificação humana em Samaria, no monte, confiar numa cidade edificada no monte, é morte. Por isso que eles serão cativos. E que nessa noite, nós aprendamos isso, e que confiemos no Senhor. Lembra que o salmista disse, eleva os meus olhos para o monte, de quem me virá o socorro? Ele olha para o monte, de quem me virá o socorro? Ele responde, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Entendeu? Ele firmou os meus pés na rocha, é Ele que firma, não é você que firma. Ele me tirou da lama e firmou os meus pés na rocha. Que nessa noite você possa elevar os seus olhos para o Senhor, que o seu coração esteja no Senhor e não mais na sua força. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos agora, não saia do seu lugar nesse momento. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos nesse instante, abra o seu coração nessa hora.